Você já parou para pensar que pode estar cometendo um pecado no Natal sem nem perceber? Não estou falando de algo escandaloso ou dramático, mas de algo muito mais sutil, que passa despercebido e esvazia o coração da verdadeira celebração. Santa Teresa de Jesus, aquela grande mestra da vida interior, doutora da Igreja e guia espiritual de milhões, alertou sobre isso há séculos. E hoje, neste exato momento, você pode estar caindo nessa armadilha sem saber. A casa pode estar decorada, a ceia pronta, os presentes embrulhados, mas e o seu coração? Onde ele está? O que Santa Teresa viu nas almas que celebravam o Natal sem realmente vivê-lo foi algo que a preocupou profundamente. Ela percebeu que muitos cristãos estavam perdendo a essência do mistério mais belo da nossa fé. Deus se fazendo pequeno por amor a nós. Você está pronto para descobrir se também está cometendo esse pecado silencioso? O pecado que Santa Teresa identificou não é aquele que grita, que escandaliza ou que faz manchetes. É um pecado do coração que se esconde nas sombras das festas externas. É celebrar a Navidade como se fosse apenas mais um evento social, uma tradição cultural, um momento de reunião familiar, mas sem deixar que o menino Jesus realmente nasça dentro de você. Pense bem. Quantas vezes você já disse Feliz Natal sem realmente meditar no significado dessas palavras? Quantas vezes preparou a casa inteira, mas esqueceu de preparar o seu interior? Santa Teresa viveu em uma época onde isso já acontecia, e ela escrevia com profunda tristeza sobre almas que passavam pela Navidade como se estivessem passando por uma feira. Ela dizia que não bastava estar presente nas celebrações se o espírito não estivesse ali, vivendo o que se celebra. E você? Seu espírito está realmente presente? Esse pecado tem muitas faces, e talvez você reconheça alguma delas em sua própria vida. A primeira face é priorizar a festa externa sobre a transformação interior. Sua casa pode estar repleta de luzes brilhantes, de árvores enfeitadas, de músicas natalinas tocando sem parar, enquanto sua alma está vazia, distraída, ocupada demais com preocupações mundanas. Santa Teresa acreditava que o externo deveria ser uma ponte para o interno, nunca um substituto. Mas o que acontece quando o brilho das decorações ofusca a luz do próprio Cristo? Você se perde. A segunda face desse pecado é reduzir a Navidade a um evento social. Não há nada de errado em celebrar com a família, em trocar presentes, em fazer uma bela ceia. Mas se tudo isso acontece sem que você tenha se ajoelhado ao menos uma vez para agradecer a Deus pelo mistério da encarnação, então você está celebrando algo vazio. E a terceira face, talvez a mais perigosa, é permitir que a ansiedade e o consumismo dominem seu coração. O Natal moderno virou uma corrida. Comprar, planejar, impressionar, postar nas redes sociais. E no meio dessa correria toda, onde está Jesus? Onde está a paz que ele veio trazer? Santa Teresa nos ensina que a verdadeira alegria natalina não depende de regalos, não depende de decorações perfeitas, não depende de quantas pessoas você reuniu ao redor da mesa. A alegria verdadeira nasce de um coração que se abriu para receber Cristo, que parou para contemplar o mistério de Deus, se fazendo tão pequeno, tão frágil, tão humano por amor a você. Ela dizia que o coração inquieto, aquele que vive na pressa e na ansiedade, não consegue acolher plenamente a presença de Cristo. E isso vale para o Natal também. Se você está mais preocupado com a lista de compras do que com a lista de gratidões, se você está mais ansioso com os preparativos do que com a preparação do seu coração, então você está perdendo a essência. Santa Teresa viveu isso na própria pele. Ela conhecia a tentação de se perder nas atividades externas, de achar que fazer muito era mais importante do que ser muito. Mas ela aprendeu, através de anos de luta interior, que Deus não se impressiona com nossas festas externas. Ele quer o coração, ele quer a interioridade, ele quer que o Natal seja de fato um renascimento da alma. Imagine por um instante que a Navidade é como um reencontro com alguém que você ama profundamente, mas que não vê há muito tempo. Você prepararia a casa, claro, mas a preparação mais importante seria a do coração, não é mesmo?
Você pensaria no que dizer, em como expressar o que sente, em como aproveitar cada segundo daquela presença tão esperada. Pois é exatamente isso que Santa Teresa queria que você entendesse sobre o Natal. Cristo não é apenas uma figura histórica que nasceu há mais de 2000 anos. Ele nasce hoje, agora, neste exato momento, em cada alma que se abre para ele. O Verbo se faz carne, não só naquela noite em Belém, mas em cada Natal que você vive com o coração desperto. Para Santa Teresa, o maior pecado não era o erro monumental, espetacular, que todos veem. O maior pecado era a falta de atenção interior, era viver a vida espiritual como se fosse apenas mais uma obrigação, mais um ritual. E ela usava uma comparação forte. Dizer que se celebra a Cristo sem sentir sua presença interiormente é como ir a um casamento e não cumprimentar os noivos. Você consegue imaginar isso? É absurdo, não é? Mas é exatamente o que fazemos quando celebramos o Natal sem contemplar o menino Jesus. Quando você comete esse pecado sutil de viver a Navidade sem profundidade, sem interioridade, sem contemplação, algo muito sério acontece dentro de você. Primeiro, você perde a paz interior. A Escritura diz que os anjos anunciaram: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. Paz. Essa é a marca do verdadeiro Natal. Mas de onde vem essa paz? Ela não vem dos presentes, não vem da decoração perfeita, não vem da festa impecável. Ela vem do encontro com Cristo. E se você não tem paz no coração, mesmo depois de todas as celebrações, é sinal de que você celebrou a casca, mas não o fruto. Santa Teresa ensinava que a paz autêntica só se conquista no silêncio interior, na oração profunda, no abandono total nas mãos de Deus. Mas como você pode ter isso se está correndo de um lado para o outro, preocupado com 1000 detalhes, ansioso com 1000 coisas? Você não pode. A ansiedade e a pressa são inimigas mortais da paz de Cristo. A segunda consequência de viver o Natal sem interioridade é que você perde a oportunidade de transformação. Santa Teresa era muito clara sobre isso. Cada festa da igreja nos move para uma transformação interior real. Ou seja, a liturgia, os tempos sagrados, as celebrações não são apenas para lembrar o passado. Elas são para transformar o presente. Quando você participa da missa de Natal, quando você contempla o presépio, quando você canta os hinos natalinos, algo deveria mudar dentro de você. Mas se você está fazendo tudo isso no piloto automático, sem realmente mergulhar no mistério, então nada muda. Você sai da celebração exatamente do mesmo jeito que entrou. E isso é uma tragédia espiritual. Santa Teresa dizia que a vida cristã é um caminho de conversão contínua e que cada momento litúrgico é uma nova chance de Deus nos tocar e nos transformar. Mas se você não se deixa tocar, se você não abre o coração, então a graça passa por você sem te alcançar. E tem mais. A terceira consequência é que você bloqueia a misericórdia de Deus na sua vida cotidiana. O Natal é o anúncio da misericórdia divina. É Deus dizendo: eu te amo tanto que me fiz pequeno para estar perto de você. Mas se você não vive essa verdade no coração, se você não a interioriza, então você não consegue receber plenamente essa misericórdia. E pior, você também não consegue transmiti-la aos outros. Porque a misericórdia que recebemos de Deus é para ser compartilhada, é para transbordá-la aos nossos irmãos. Mas como você pode dar o que não recebeu? Como você pode ser misericordioso se não experimentou a misericórdia? Santa Teresa via isso claramente. Ela sabia que uma alma que vive superficialmente, que não se aprofunda nos mistérios de Deus, acaba se tornando dura, fechada, incapaz de amar como Cristo amou. E o Natal, que deveria ser o tempo da maior ternura, acaba se tornando apenas mais uma data no calendário. Você deve estar se perguntando: mas como eu evito esse pecado? Como eu posso viver o Natal de verdade, do jeito que Santa Teresa ensinava? A resposta está na oração interior. Não basta rezar de boca, não basta recitar orações decoradas, não basta ir à missa porque é tradição.
É preciso muito mais. É preciso olhar para dentro, abrir o coração, criar um espaço de silêncio onde Deus possa falar. Santa Teresa dizia: Senhor, faz que teu nascimento aconteça também na minha alma. Preste atenção nessa oração. Ela não está pedindo para Jesus nascer em Belém, porque isso já aconteceu. Ela está pedindo para que o nascimento aconteça dentro dela, na sua alma, no seu coração. E isso é completamente diferente. Você pode saber toda a história do Natal, pode conhecer todos os detalhes teológicos, pode até pregar sobre o assunto. Mas se Cristo não nasceu dentro de você, então tudo isso é conhecimento vazio. Santa Teresa ensinava que a alma que ora com atenção interior, que realmente se conecta com Deus na oração, essa sim vive cada celebração de verdade. O segundo ensinamento de Santa Teresa para não cair nesse pecado é prolongar a ação de graças ao Pai. Sabe por que o Natal acontece? Por causa da generosidade infinita de Deus. Ele não precisava se fazer homem. Ele não precisava nascer numa manjedoura, cercado de animais, no frio, na pobreza. Mas Ele quis, porque Ele te ama. E diante desse amor tão radical, tão absurdo, tão imerecido, a única resposta possível é a gratidão. Santa Teresa ensinava que a graça de Deus se recebe com humildade e agradecimento. Mas na prática, o que isso significa? Significa que antes de qualquer presente, antes de qualquer comida, antes de qualquer celebração externa, você para e diz: Obrigado, meu Deus. Obrigado por teu amor. Obrigado por te fazeres pequeno por mim. Obrigado por não me abandonares. É simples, mas é profundo. E essa gratidão não deve durar apenas um momento. Deve se prolongar. Deve se tornar um estilo de vida. Porque quando você vive em constante ação de graças, quando você reconhece que tudo é dom, então o Natal deixa de ser uma data específica e se torna uma atitude permanente do coração. O terceiro ensinamento é permitir que o coração de Cristo reine no cotidiano. Santa Teresa dizia que Deus não se encontra apenas nos momentos extraordinários, mas no ordinário vivido com amor. E isso muda tudo. Muita gente acha que para viver bem o Natal é preciso fazer coisas grandiosas, espetaculares, impressionantes. Mas não é. O Natal vivido de verdade está nos pequenos gestos. Ver Cristo no rosto do seu irmão, perdoar aquela pessoa que te magoou, compartilhar o que você tem com quem está necessitado, levar alegria para quem está sozinho. É aí que o Natal acontece. É nessas pequeninas ações de amor que o menino Jesus realmente nasce. Santa Teresa era mestra nisso. Ela sabia que a santidade não está nas coisas grandes, mas na fidelidade aos pequenos deveres de cada dia, vividos com amor imenso. Então, neste Natal, pergunte a si mesmo: onde eu posso manifestar o amor de Cristo? Com quem eu preciso me reconciliar? Quem está esperando um gesto meu de carinho, de atenção, de presença? Porque é ali, naquele gesto simples, que Cristo nasce de novo. E tem algo mais que você precisa saber sobre como Santa Teresa vivia o tempo de Natal. Para ela, a Navidade não terminava no dia 25 de dezembro. A Igreja ensina que o tempo de Natal se estende até a festa do batismo do Senhor, ou seja, são semanas inteiras de celebração. E Santa Teresa vivia essa continuidade de forma profunda. Ela entendia que não dá para viver a plenitude do mistério da encarnação em um único dia. É preciso tempo. É preciso deixar que a graça vá penetrando aos poucos, que a verdade vá se revelando, que o coração vá se transformando. Por isso ela dedicava esses dias à meditação profunda, ao silêncio contemplativo, ao agradecimento sincero, à renovação da confiança em Deus. Imagine se você fizesse isso. Imagine se você não tratasse o Natal como um único dia de festa, mas como uma temporada inteira de graça, onde cada dia é uma nova oportunidade de encontro com Cristo. Como sua vida mudaria? Como seu coração se transformaria? Santa Teresa sabia que não celebrar interiormente é desperdiçar um tempo de graça extraordinário que Deus nos oferece.
E ela não queria ver nenhuma alma desperdiçando isso. Agora você precisa se perguntar honestamente: eu caí nesse pecado? Eu vivi os últimos natais sem realmente abrir meu coração para Cristo? Existem alguns sinais claros que podem te ajudar a identificar isso. Primeiro, falta de paz mesmo depois de todas as celebrações. Se você terminou o Natal exausto, ansioso, sem aquela paz profunda que Cristo promete, é sinal de que algo não estava certo. Segundo sinal, sentimento de vazio espiritual. Você fez tudo, comemorou tudo, mas no fundo do coração há uma sensação de que algo faltou. E faltou mesmo. Faltou o encontro verdadeiro. O terceiro sinal é não ter feito silêncio para acolher o menino Jesus. Se você não tirou nem 5 minutos para ficar em silêncio diante do presépio ou diante do Santíssimo, contemplando o mistério, então você não deu espaço para que Cristo entrasse. E o quarto sinal: ter privilegiado presentes e comidas sobre a oração e a meditação. Não há nada de errado com presentes e comidas, mas se eles tomaram todo o seu tempo e toda a sua atenção, então as prioridades estavam invertidas. Se você se reconheceu em algum desses sinais, não se desespere. A misericórdia de Deus é infinita, e sempre há tempo para recomeçar. Santa Teresa nos ensina como reparar esse pecado. Primeiro, faça um exame de consciência cuidadoso. Pergunte a si mesmo com total sinceridade: onde eu coloquei meu coração durante este Natal? A verdade interior é o primeiro passo para a cura. Quando você reconhece onde errou, quando você admite que celebrou apenas a casca e não o núcleo, aí sim a graça pode começar a agir. O segundo passo é fazer um ato de contrição sincero. Ajoelhe diante de Deus e diga: Senhor, perdoa-me por não ter te acolhido plenamente. Perdoa-me por ter estado tão ocupado com as coisas externas que esqueci do essencial, que és tu. Deus não rejeita um coração contrito. Ele sempre acolhe quem volta para ele com humildade. O terceiro passo que Santa Teresa recomendaria é fazer uma oração prolongada diante do presépio ou diante do sagrário. Não uma oração apressada, mas uma oração de verdade, onde você se coloca ali, vulnerável, aberto, dizendo: Senhor, que teu nascimento seja renascimento na minha alma. Santa Teresa também recomendaria que você rezasse o rosário olhando para Cristo encarnado. Ela via o rosário como uma forma de contemplação do rosto de Cristo. Cada mistério do rosário nos leva mais fundo no conhecimento de Jesus, no amor por Ele, na união com Ele. E quando você reza o rosário meditando especialmente nos mistérios da infância de Cristo, o nascimento, a apresentação no templo, algo acontece dentro de você. Você começa a ver com os olhos de Maria. Você começa a entender o que ela sentiu ao segurar nos braços o Filho de Deus feito bebê. Você começa a captar a profundidade desse mistério de amor. E por último, mas não menos importante, faça um compromisso de amor cotidiano. Prometa a Cristo que, a partir de agora, você vai viver pequenos atos de caridade cristalizados em amor. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser um sorriso para quem está triste. Pode ser uma palavra de encorajamento para quem está desanimado. Pode ser um abraço em quem está sozinho. O que importa não é o tamanho do gesto, mas o amor com que ele é feito. Santa Teresa dizia que Deus não olha para a grandeza das nossas obras, mas para a grandeza do amor com que as fazemos. Existe uma lição profunda que Santa Teresa quer que você compreenda. O Natal não é uma simples comemoração. O Natal é um convite à transformação. Cada vez que você celebra o nascimento de Cristo, você está sendo convidado a renascer também, a deixar morrer o homem velho e a se revestir do homem novo, a abandonar as preocupações que te sufocam e a abraçar a paz que Cristo oferece, a trocar a superficialidade pela profundidade, o consumismo pela gratidão, a pressa pelo silêncio. E esse convite não vem com data de validade. Não é só no dia 25 de dezembro que você pode responder a ele. É hoje. É agora. É neste exato instante em que você está ouvindo essas palavras.
Cristo está batendo à porta do seu coração, assim como bateu naquela porta em Belém. E Ele está esperando que você abra. Não porque Ele precisa de você, mas porque você precisa dele. Santa Teresa viveu toda a sua vida respondendo a esse convite. E ela te diz hoje, através dos séculos, através dos seus escritos, através do exemplo da sua vida: não perca mais tempo. Abra o coração. Deixe Cristo nascer em você. Porque veja bem, o que é o Natal, senão o mistério do amor de Deus se derramando sobre a humanidade? Deus poderia ter nos salvado de muitas maneiras. Ele é onipotente. Ele é infinitamente sábio. Mas Ele escolheu o caminho da humildade, da pequenez, da fragilidade. Ele escolheu nascer como um bebê indefeso, numa manjedoura, no meio da noite, cercado apenas por Maria, José e alguns animais. Por quê? Porque Ele queria nos mostrar que o verdadeiro poder está na humildade, que a verdadeira grandeza está na pequenez, que o verdadeiro amor está na entrega total. E quando você contempla isso, quando você realmente entende o que Deus fez por você, é impossível não se transformar. É impossível não querer viver diferente. Santa Teresa entendia isso perfeitamente. Por isso ela insistia tanto na importância de viver o Natal interiormente. Porque ela sabia que uma alma que contempla de verdade o mistério da encarnação nunca mais é a mesma. Ela é marcada para sempre pelo amor de Deus. E esse amor se torna a força que move toda a sua vida. Então, hoje, neste momento, você tem uma escolha a fazer. Você pode continuar celebrando o Natal do jeito que sempre celebrou, com toda a festa externa, mas sem a profundidade interior. Ou você pode decidir que este ano será diferente, que este Natal, finalmente, será vivido de verdade, que Cristo, pela primeira vez, ou pela 100ª vez, vai nascer dentro de você, de forma plena e transformadora. Santa Teresa está te olhando do céu, intercedendo por você, pedindo a Deus que toque seu coração, porque ela sabe o que você ainda não descobriu, que não existe felicidade maior do que viver em união com Cristo, que não existe paz mais profunda do que a paz de quem se entregou totalmente a Deus, que não existe alegria mais verdadeira do que a alegria de quem acolheu o menino Jesus no coração, e ela quer isso para você. Ela quer que você experimente essa realidade. Não porque é bonito teoricamente, mas porque é a única coisa que realmente preenche o vazio da alma humana. A vida de Santa Teresa foi marcada por uma busca incansável pela união com Deus. Ela fundou conventos, reformou a ordem carmelita, escreveu livros profundos sobre a vida espiritual, enfrentou perseguições, doenças, incompreensões. Mas no centro de tudo estava uma coisa: o desejo ardente de viver em intimidade com Cristo. E ela descobriu que essa intimidade não se constrói com grandes gestos espetaculares, mas com a fidelidade aos pequenos momentos de oração, com a atenção interior constante, com a abertura do coração a cada instante. O Natal, para ela, era uma dessas oportunidades preciosas de aprofundar essa intimidade. Era um tempo em que ela podia meditar longamente sobre a humildade de Deus, sobre seu amor incompreensível, sobre a beleza da encarnação. E ela não desperdiçava esse tempo. Ela o vivia intensamente. E é isso que ela quer ensinar a você hoje. Não desperdice mais nenhum Natal. Não deixe que a pressa, a ansiedade, o consumismo ou a superficialidade roubem de você a graça imensa que Deus quer te dar. Sabe o que é mais bonito em tudo isso? É que Deus nunca desiste de você. Não importa quantos natais você já viveu de forma superficial. Não importa quantas vezes você deixou passar a oportunidade de encontro verdadeiro. Deus sempre te dá uma nova chance. Porque o amor dele é paciente, é fiel, é eterno. Ele continua batendo a porta, esperando que você abra. E quando você finalmente abre, quando você finalmente diz sim com todo o coração, aí acontece o milagre. O Natal deixa de ser apenas uma data e se torna uma realidade viva dentro de você. Cristo nasce na sua alma, e nada mais é como antes. Sua forma de ver o mundo muda. Suas prioridades mudam. Seus relacionamentos mudam.
Tudo é iluminado pela luz daquele menino que nasceu por você. Santa Teresa experimentou isso, e ela quer que você experimente também, porque ela sabe que é isso que você procura, mesmo que não saiba expressar. É esse encontro verdadeiro com Cristo que sua alma tanto deseja e precisa. E no final das contas, a mensagem de Santa Teresa para você neste Natal é simples, mas profunda. Não basta celebrar, é preciso viver. Não basta decorar a casa, é preciso preparar o coração. Não basta cantar hinos natalinos, é preciso deixar que a melodia penetre na alma. Não basta trocar presentes, é preciso trocar o coração. Porque o verdadeiro presente do Natal não é nada que você possa comprar, embrulhar ou colocar debaixo da árvore. O verdadeiro presente do Natal é o próprio Cristo, oferecendo-se a você, querendo fazer morada dentro de você, desejando transformar sua vida. E quando você recebe esse presente com o coração aberto, com humildade, com gratidão, então sim, você vive o Natal de verdade. Então sim, você entende o que os anjos cantaram naquela noite. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Porque você se torna um desses homens e mulheres de boa vontade. Você se torna um portador da paz de Cristo. Você se torna uma luz no meio da escuridão deste mundo. E isso sim, é celebrar o Natal como Santa Teresa nos ensinou. Portanto, neste Natal e em todos os que virão, lembre-se, o maior pecado não é o erro espetacular que todos veem. O maior pecado é a navidade vivida sem coração, sem interioridade, sem contemplação, sem a verdadeira presença de Cristo. Celebrar é muito mais do que seguir costumes externos. Celebrar é permitir que Deus seja o centro absoluto, não apenas da festa, mas de toda a sua vida. E isso começa agora, neste momento, com uma decisão simples mas radical. Abrir o coração para que Jesus nasça verdadeiramente em você. Porque só assim você viverá a plenitude da alegria natalina. Só assim você experimentará a paz que o mundo não pode dar. Só assim você será transformado pelo amor infinito de Deus. Santa Teresa está intercedendo por você, pedindo que esta mensagem não seja apenas mais uma palavra que entra por um ouvido e sai pelo outro. Ela está pedindo que seja uma palavra que penetre fundo no seu coração e produza frutos de conversão, de amor, de santidade. Você vai deixar que isso aconteça? Você vai permitir que este Natal seja diferente? A escolha é sua. O convite está feito. Cristo está esperando. E Santa Teresa continua orando por você, para que você finalmente diga sim ao maior presente que já foi oferecido à humanidade, o Deus que se fez homem por amor. Senhor Jesus, faz que teu nascimento seja também meu nascimento interior,